A graça e a paz. Quero compartilhar com os irmãos um texto que está em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Eu lerei apenas alguns fragmentos. Possivelmente, os irmãos lerão o texto todo. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por trás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Não me ungiste a cabeça com óleo, disse Jesus ao fariseu, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. Irmãos, vocês viram que Simão convidou Jesus para ir até a casa dele. Mas será quais eram as intenções de Simão? Simão, ele era um fariseu. Os fariseus, eles eram conhecidos como hipócritas. Eram chamados de raça de víbora. Eles eram inconvenientes, gostavam de orar em voz alta para se aparecer, mas ele convidou Jesus. Mas quais serão as intenções dele? Quais eram as intenções de Simão? Eu estou achando que era por causa da popularidade de Jesus. Porque Jesus, ele arrastava multidões, ele era querido. As pessoas tinham fome da palavra, fome da presença de Jesus. Mas Simão, a impressão que eu tinha é que ele queria tirar uma selfie com Jesus. E se ele estivesse hoje, na atualidade, queria ver quantas curtidas ele recebeu lá no Facebook, porque era muita fama estar com o lado de um homem no qual Jesus que repercutia com seus milagres, com seus poderosos feitos. Mas na casa de Simão chega uma mulher. E essa mulher era penetra. Ela foi sem ser convidada. Imagina como que ela estava se sentindo. Você já se sentiu mal em algum lugar? Como se todos estivessem te olhando, como se aquele lugar não fosse para você? Aquela mulher não se importou com essas barreiras. Ela enfrentou essa situação do constrangimento de não ter um convite do anfitrião para estar com Jesus, porque ela tinha um objetivo. Muitas vezes nós temos objetivos, mas as situações nos arrastam para baixo, nos impedem de que nós cumpramos, realizamos os nossos sonhos. Aquela mulher, ela era conhecida como pecadora, e pecadora na Bíblia era literalmente prostituta. Mesmo assim, ela enfrentou essa barreira social para estar aos pés de Jesus. Ela não se importou com o pecado, ela foi até Jesus do jeito que ela estava. E muitas vezes vozes falam dentro de nós ou aqui nos nossos ouvidos que nós não podemos ir até Jesus porque cometemos algum pecado, porque não estamos bem. E essa mulher hoje nos serve de grande exemplo. Enquanto os fariseus estavam ali criticando, inclusive Simão, se ele fosse profeta, saberia que ela era uma pecadora. Olha só, os fariseus que nos cercam querem o quê? Nos oprimir. Querem que nós paremos de fazer o que estamos fazendo. Mas quer deixar o fariseu nervoso é você continuar. Nada vai te fazer parar, porque você é do Senhor. Você tem um propósito, você tem um objetivo. E aquela mulher tinha um propósito, que era pegar aquele vaso de alabastro e derramar unguento nos pés de Jesus. E ela foi com esse alvo. E Deus está falando com você hoje. Planeje. Faça alvos. Jesus está falando agora ao seu coração. Vinde. Ele está te convidando. Vinde a mim, vós que estáis cansados, que estáis sobrecarregados, eu vos julgarei, eu vos condenarei? Não, eu vos aliviarei. Ele quer trocar esse fardo pesado. Independente de como você esteja, não aceite que nenhuma barreira te impeça a ir até Jesus. Muitas vezes nós convidamos Jesus. Ele vai até a nossa casa, nós agimos como fariseus.
Não damos importância para ele. Não adoramos como aquela mulher. O ignoramos. Jesus deveria ser tratado com honraria, porque ele foi convidado. Mas não. Ele não foi tratado com a honraria que ele merecia. E aquela mulher deu um exemplo de vida, de humildade. Ela não foi à casa de Simão para comer lagosta, camarão, tâmara, bolo com guaraná. Ela foi única e exclusivamente por causa da presença de Jesus. Então não importa se você está com o microfone, não importa a cadeira que você está sentado, não importa a função que você exerça. O importante é que você esteja com Jesus. O que me encanta nesse texto é que aquela mulher, ela chegou por detrás. Ela se jogou no chão. Quantas vezes parece que Deus está de costas para nós? Ela chegou por trás de Jesus e continuou ali naquela posição. Ah, mas meu filho adoeceu, parece que Deus virou as costas para mim. Esse conflito familiar não acaba. As minhas finanças estão abaladas. Parece que tudo está na contramão na minha vida. Onde está o meu Deus? Pois é aí que você se engana. Jesus, apesar da posição que ele estava, saiba você que ele estava sentindo exatamente o que aquela mulher estava sentindo. Era para ele ser ungido, era para terem lavado os pés dele, mas não. O humilharam, mesmo sendo convidado. Então, eu creio que ele deixou esse texto com um dos propósitos de que, mesmo que aparentemente ele não apareça, você não veja, você não sinta, ele está vivendo aquela situação com você. Porque ele foi tão humilhado quanto aquela mulher. Ele se colocou no lugar dela. Então, as tuas dores são as dores de Jesus. Os seus sentimentos, ele os conhece muito bem, sabe exatamente. Porque ele sentiu tudo isso lá na cruz. Então, não permita que vozes demoníacas, ou vozes interiores, ou algemas da alma, ou algemas das trevas te prendam. Porque você está aos pés do mais poderoso, que sabe o que é sofrer, que sabe o que é padecer, e que te ama, e que morreu por amor a você. Fiquem na paz do Senhor.